franquia está alicerçada em marca e em know-how. Então, você tem as grandes franqueadoras, algumas de serviço, algumas de produto, concedem marca, você tem lá um direito de explorar aquela marca numa determinada região, mas deveria estar implícito e deveria ser uma entrega importante do franqueador know-how. E aí, o know-how dá para a gente dividir entre know-how de produto, mas também tem um know-how de gestão. É muito natural quando o franqueador desenvolve e investe em e-commerce, começa a fazer mídia digital, as lojas físicas começam a vender mais. Bem-vindos ao Video Talks, nós estamos aqui para mais um episódio. O propósito do Video Talks é a gente bater um papo aqui gostoso, trazendo diversos temas relacionados ao varejo. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial para a gente, Daniel Zanco. Então, super bem-vindo, uma honra receber você aqui. Imagina, prazer é todo meu. Ele é um especialista em varejo, com muita experiência também no segmento de franquias, cofundador da Central de Varejo. Sim. Para a gente começar, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Faz tanto tempo, Patrícia. Eu comecei no varejo bem novinho, 15 anos de idade, vendedor de loja. Com muito orgulho, assim, comecei na operação de loja, precisava trabalhar, ajudar em casa. E o varejo era, na época, em 94, que me dava a melhor chance ali de ganho pela minha idade, enfim. Acho que hoje nem mais pode, né, trabalhar nessa idade. Só que, ao contrário do que muita gente faz, que é ter o varejo como algo passageiro, acabei fazendo carreira no varejo. Que legal. Eu rápido virei subgerente, gerente, e acabei depois, me formei em administração e fui fazer MBA em varejo, e aí segui carreira, né? Então, apaixonou. Me apaixonei pelo varejo, comecei no varejo de moda, e aí entrei numa corporação maior quando fui o primeiro gerente de loja própria da Hering. Tinha 19 para 20 anos, quando abriu a loja do Shopping Higienópolis, tinha 20 anos, acho que era o mais novo da loja. E deu super certo. E aí fui Hering, fui Arezzo depois, tive uma passagem pelo Grupo Ast lá com Kipling, depois fui para Porto Belo e aí resolvi empreender. Em determinado momento, isso em 2008. Toda essa trajetória até aí, você dentro da loja? Não. Na Hering foi a minha última posição em loja. Aí depois Arezzo, fui gerente de franquia, a gente tinha regionais que cuidavam a gente, na época éramos 200 lojas e eu cuidava do estado de São Paulo e região norte. Era um gerente de franquia, coordenava o time de consultoria de campo. Depois na Porto Belo eu toquei expansão, toquei toda a rede, na época a gente tinha uma rede própria, tocava a rede própria, e aí já saí da operação de varejo. Assim que eu me formei, em 2002, foi meu último tempo em loja como gerente de loja, mas um tempo que às vezes dá saudade, sabia? Por incrível que pareça, sábado, domingo, mas dá saudade. Que legal. E aí eu estava contando, eu fui empreender, e aí fui sócio de uma agência de publicidade, e depois de uma empresa, eu tinha terminado meu MBA, comecei a ter demanda para consultoria. Sempre gostei de fazer treinamento com os meus times, e aí demanda para consultoria, treinamento, e acabei criando uma empresa que chamava Universo Varejo, na época, junto com um sócio querido, Estevão, que era de tecnologia, e a gente depois começou a desenvolver software, aí que eu entrei um pouco mais no mercado de tecnologia, e aí tem até uma relação aqui com o vídeo, porque a gente desenvolveu uma série de soluções para melhorar a execução de franquia. Era uma série de módulos, extranet, pedidos, marketing, checklist de consultoria de campo, e a gente desenvolveu vários módulos para automatizar essa relação entre franqueador e franqueado. Fiquei com essa empresa 8 anos. E aí vendi, e aí quando eu vendi, fui parar na Lynx, que era na época o maior player de tecnologia para varejo, e aí depois falei, não vou mais voltar a ser executivo. E aí tive um convite muito carinhoso da turma da Hoje, que é uma franqueadora super legal, fiquei lá um período como CEO da franqueadora, e agora estou no conselho, e aí com as outras atividades, com o Central do Varejo, Hoje sorvetes, para quem não relacionar aí. É uma rede já com 1.100 lojas, está entre as 20 maiores redes de franquia do Brasil, um case bem legal. Cheguei lá, acho que lá eram 200 e tantas, abriram bastante lojinha lá. E hoje também na sua frente da Central do Varejo, né? Isso, e aí há pouco mais de 2 anos, junto com o José Fugisse, que já era meu amigo de longa data, a gente entendia que tinha espaço para criar, mais do que só um grupo NRF, uma plataforma que tivesse ancorada, que a gente sempre fala, em 3 grandes pilares: conteúdo de qualidade, network eficiente e boas experiências. Então a gente criou a Central do Varejo para ser um grande hub de conteúdo, network e experiências para esse mercado do varejo, conectar as pontas, e aí, sem dúvida, um dos principais produtos que a gente tem são as imersões internacionais, onde a gente se conheceu lá em Nova York. Sim. E a gente vai ter agora em 2025, se você está vendo ainda antes de setembro,
A gente tem a NRF Paris em 2025, vamos fazer grupo para lá também. Muito bacana. Ô Zanco, conta um pouquinho pra gente da sua experiência, assim, né? Foi bem legal você falar que você já teve aí nesse segmento de tecnologia pro varejo, para franquias. Quando a gente fala em atendimento de franquias mesmo, loja, o que você vê como boas práticas, como excelência para que a franquia possa se estabelecer com um ótimo atendimento, com uma ótima jornada ali para o consumidor? Eu acho, Patrícia, que uniformizar atendimento é sempre um desafio, né? E uniformizar não quero dizer de engessar, mas garantir um padrão mínimo é sempre um desafio para o franqueador. E muitos dos franqueadores, quem compra uma franquia, em tese, né? A franquia está alicerçada em marca e em know-how. Uhum. Então, você tem umas grandes franqueadoras, algumas de serviço, algumas de produto, concedem marca, você tem lá um direito de explorar aquela marca numa determinada região, mas deveria estar implícito e deveria ser uma entrega importante do franqueador know-how. E aí, o know-how dá para a gente dividir entre know-how de produto, mas também tem um know-how de gestão. E eu acho que falta ainda há uma oportunidade de muitos franqueadores se desenvolverem na entrega de um know-how de gestão maior para o franqueado, e aí eu coloco atendimento dentro dessa caixinha, né? Uhum. Porque é muito fácil, eu tenho, sei lá, uma franquia de caneca e meu franqueado passa pelo treinamento inicial, ele sai o expert da caneca, sabe qual é o tipo de composição, quanto tempo fica no forno, como que faz, como que estampa, mas ele tem dificuldade depois de vender, tem dificuldade de gerir esse time, tem dificuldade de avaliar performance, e eu acho que tem um espaço grande para a gente ainda desenvolver no franchising brasileiro, mais capacidade de gestão. E aí atendimento acho que é um pilar fundamental. E quem está na frente, quem tem boa prática, é quem tem obsessão por isso. Assim, quem ajuda primeiro o franqueado, e não é só treinamento. Treinamento é um pilar importante. Isso que eu queria saber. Quem está na frente está fazendo o quê? Está criando uma marca empregadora e está trabalhando muito bem cultura e valores. Vou dar um exemplo aqui. Chili Beans, né? O Caíto tem esse DNA da inclusão, de, poxa, todos os perfis são aceitos aqui, a gente é a sua casa, aqui você pode ser quem você é. E isso faz com que no recrutamento ele tenha talvez um público mais alinhado com o DNA da marca, tenha mais gente disposta a estar nesse ambiente. Eu ouço muito de empresário, poxa, trocou minha empresa por outra por R$50. Quer dizer que tudo que você entrega em volta de ambiente, de cultura, de liderança, de desenvolvimento pessoal, não vale R$50. Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer é que um bom atendimento, o treinamento é o final ali, né? É o conhecimento. A gente fala lá do conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, eu acho que primeiro eu preciso entender a atitude, preciso entender se as pessoas têm habilidade, têm perfil. O treinamento é a cerejinha do bolo. Sim. É fundamental, é importantíssimo, mas ele é parte de uma metodologia, de um mindset de pessoas, de atendimento, de cultura de excelência. E aí, se o franqueador não tem isso, se ele não leva isso no processo de seleção do franqueado, se ele não leva isso com o time de consultoria de campo, dificilmente ele vai ter lá um time de loja pontinha lá entregando isso. Estava até batendo um papo com outro especialista de varejo aqui, né? E a gente falou desse tema também, que é muito legal, porque a gente fala que tem o atrair para dentro da loja, o engajar e o converter, vamos dividir assim, né? Sim. Então, essa parte do engajar, que a gente está falando do treinamento, do perfil, né, na própria contratação de quem vai fazer esse trabalho, que é muito importante, né, quando você fala de loja física. Você acha que as franquias, elas estão investindo, não só em treinamento, mas elas estão monitorando, o que elas estão fazendo para entender de verdade o que está acontecendo ali na ponta? É difícil colocar todo mundo no mesmo balaio, dizer, as franquias estão fazendo isso. Você tem franquias de todo perfil. Então, assim, você tem as franquias que estão preocupadas em vender franquia e ganhar dinheiro com taxa de franquia, que é super perigoso. Vou crescer muito minha rede, e aí traz franqueado sem o perfil ideal e está pouco preocupado com a perenidade do negócio. E, por outro lado, você tem excelentes franqueadores no Brasil que estão, sim, olhando a perpetuidade, a perenidade, querem ganhar dinheiro ao longo do tempo dessa relação com o franqueado, não só aquele fee inicial da taxa de franquia. Eu sou do time que acredita que taxa de franquia é uma receita para remunerar seu processo de expansão, não deveria ser entendido como um caixa importante da franqueadora. A franqueadora ganha dinheiro com a perenidade. E aí sim, esses caras estão olhando melhor, tem programas de desenvolvimento, tem
programas de estímulo e avaliação, tem NPS das unidades. Você tem um artifício super importante no franchising, e as redes mais maduras fazem uso dele, que é o que a gente chama de programa de excelência. Então, você avalia métricas desde as quantitativas, né? Poxa, cresceu em venda em relação ao ano passado, ticket médio é maior, peças por atendimento, e lucratividade e tantos outros. Você olha aspectos operacionais, poxa, está usando o banner da campanha, está com o uniforme certo, aí é checklist mesmo. E você olha aspectos qualitativos, né? Que aí poxa, faço cliente oculto para ver se o atendimento é dentro do que eu espero, avalio o NPS, converso com o cliente, olha as avaliações, tem franqueador olhando muito a avaliação do Google Meu Negócio, de plataformas externas de avaliação, ou rodam pesquisas de NPS com os clientes cadastrados, tem lá um programa de fidelidade, fazem inferência nos clientes do programa de fidelidade para ver se de fato os clientes estão satisfeitos com o atendimento. Então, acho que esses que têm isso na pauta são os que acabam, sem dúvida, desenvolvendo mais ações e vão premiar financeiramente os franqueados que performam melhor, que entregam melhor atendimento, que entregam melhor conformidade. Normalmente isso vem de um objetivo, né, de uma conduta da franqueadora. Como é que é normalmente? Em geral, o ideal, é lógico que existem franqueados e franqueados, né? Quando você tem uma rede grande, vou te dar o exemplo de hoje, sorvetes. São 1.100 lojas, são centenas de franqueados, né? Deve ter mais de 300 franqueados hoje. E quando você olha para a rede, você tem perfis heterogêneos. Por mais que você tenha um padrão de seleção, as pessoas são diferentes. Você tem sempre o franqueado um pouco mais empreendedor, que ele toma as iniciativas, que às vezes ele teve um background passado como executivo ou vivenciou isso e tem isso como mais presente dele. Só que isso não deveria ser o padrão, né? Não pode depender do franqueado ter essa percepção. Isso é algo que a franqueadora, sim, tem que ter como premissa. É nessa caixinha que eu coloco lá as franqueadoras que são mais atuantes na gestão propriamente dita. Né? Porque tem franqueado que às vezes vende bem, mas não sabe gerir caixa. Está num super lugar, mas não se relaciona bem com a equipe, não tem uma relação cordial com a equipe, não motiva o seu time. Então, o principal fator de sucesso do atendimento, para mim, está muito ligado às lideranças. Seja lá o gerente da loja, seja o franqueado, e essas lideranças podem ser escolhidas e desenvolvidas pelo franqueador. Então, última linha, sempre vai ser responsabilidade do franqueador, ele precisa se posicionar como isso, sabe? Sim. A qualidade do atendimento da minha rede de franquia é minha responsabilidade. Até porque existem instrumentos operacionais e legais para o franqueador punir ou até descredenciar um franqueado que não segue as premissas que ele acredita. Sim. Então isso tem que estar lá escrito, tem que estar lá num checklist, tem que estar documentado, tem que estar lá na circular de oferta de franquia, o que eu espero do meu franqueado e como que ele precisa agir. E eu preciso criar artifícios, é difícil, não é simples, mas eu preciso criar como franqueador artifícios para conseguir auditar o ponto de venda e ver se isso está acontecendo. É muito legal isso, porque tem muitos clientes, né, franquias, que me perguntam essa questão do padrão. Então, eles olham, podem olhar para isso assim, poxa, mas então você está falando que tem que ser tudo padronizado, mecanizado. Não, né? Meu ponto de vista é que não é isso. Mas aí, conta também um pouco como é que você olha para isso. Isso, o padronizar não significa pasteurizar, fazer todo mundo idêntico, né? Mas padronizar é, de certa forma, garantir certas premissas, garantir certos valores, né? Por isso que eu digo lá da cultura do franqueador. Então, nem sempre todo mundo vai falar a mesma frase de abordagem, de bom dia, fazer uma pesquisa de necessidade. Não é robotizado. Não é, mas eu preciso sempre receber bem meu cliente, eu preciso sempre entender as necessidades dele, como ele vai fazer. Você pode ter adaptação, você tem regionalismos, o Brasil é continental, né? Então tem regiões que tratam de um jeito, e tem quem é mais sofisticado e é mais evoluído na gestão de atendimento entende e consegue adaptar até a cada diferente cliente. Então tem perfis diferentes de clientes, tem o mais afável, que quer conversar, que quer abraçar, que quer mais contato. Você tem o cliente mais sério, mais objetivo, e você pode entregar as mesmas premissas de cordialidade, de foco no resultado, de venda adicional nos diferentes perfis. Exato. E é legal isso, porque a gente tem hoje, né, a loja online e a loja física ali convivendo com esse cliente, que é um cliente só. Exato. E aí?
esse desafio, né? Como é que ele oferece excelência omnichannel, excelência no on e no off? Falando ainda na perspectiva das franquias mesmo, como é que eles estão? Eu acho que o Omnichannel é um desafio ainda maior para a franquia, tá? Posso falar um pouco do geral, depois a gente detalha um pouco mais da franquia, mas garantir uma experiência em qualquer canal, uma experiência única, é um desafio para qualquer perfil de varejista, porque e mesmo os canais menos pessoais, como os digitais, não quer dizer que ele não depende de atendimento também. Por muitos e muitos anos, no mercado americano, a Zappos foi tido como o melhor atendimento do varejo. A Zappos é uma empresa online, né? Depois que a Amazon comprou, era um grande... Isso estava na cultura do fundador, enfim, vários motivos para isso. Tempo de resposta, entrega, informação clara do processo de pedido, tira dúvida, back-office. Então, tem várias formas de eu atender bem mesmo no e-commerce, mesmo, e aí nos modais híbridos ali de venda por WhatsApp hoje em dia, poxa, não posso demorar 15 minutos para responder alguém pelo WhatsApp. É como se eu tivesse alguém ali frente a frente e eu te deixasse esperando 5, 10, 15 minutos, é ruim. Então essas premissas precisam ser validadas, seja no mundo físico ou no mundo digital. O franchising tem um desafio um pouco maior ainda, porque você tem diferentes CNPJs. É mais fácil, sei lá, para Centauro, por exemplo, que é um case funciona super bem de Omnichannel, fazer com que eu compre um produto no site e retire na loja, ou que eu esteja na loja, não tenha o tamanho que eu queira, eu pague na loja um produto do e-commerce. Quando você está no ambiente de franquia, você tem bolsos diferentes ali. Então, é um desafio tecnológico enorme de fazer com que eu estou no e-commerce, paguei no e-commerce um produto que vai ser retirado na franquia, que a nota saia da franquia e que eu remunere o franqueado por isso. Hoje você tem vários artifícios, tanto tecnológicos quanto de processo de franquia com até royalty reverso. Chega um momento que o franqueador deve para o franqueado porque ele movimentou o produto. E aí você tem regras de comissionamento, são várias as formas. Mas seja qual for a situação, acho que o mais importante é entender e ter uma visão única do cliente. Aí a tecnologia é base importante, né? Poxa, eu preciso... Quando você chega na minha loja, e a gente tem visto muita gente ofertando solução nesse sentido, eu tenho um CRM ali, eu tenho alguma forma de entender que, poxa, a Patrícia comprou uma saia verde o mês passado, ela tem esse histórico aqui, ela... Comprei mesmo. E aí eu consegui entender seu histórico de compra na sua jornada como um todo, porque a jornada é fluida, ela não é mais do físico para o físico, do digital para o digital. Né? E é tão complexo o cenário do varejo omni hoje, que a gente tem até proposto que cada vez mais as empresas olhem o P&L, olhem o DRE, olhem o resultado da operação como um todo. Né? Numa NRF, o CEO da Macy's, 2 NRFs atrás, ele falou, olha, eu fechei algumas lojas que não performavam bem. Eu sempre faço essa pergunta em aula. E aí, por que você acha que aconteceu com o e-commerce nas regiões onde a Macy's fechou loja? Muita gente, vendeu mais. Não, caiu. O e-commerce, então, fechei uma loja numa determinada cidade, numa determinada região, o e-commerce daquela região caiu. Porque a loja gera venda para o e-commerce e vice-versa. Tem muito franqueado que fica com medo, e se o franqueador montar o e-commerce vai levar a venda da minha loja? De jeito nenhum. Porque o cliente vai entrar no e-commerce da franqueadora, vai lá ver o produto e vai na sua loja com o produto printado como um ponto aqui. De experiência, né? Exato. Aí nessa perspectiva, a experiência... Lembra que você falou lá das etapas da jornada, né? Então ele descobre digitalmente, mas finaliza e engaja presencialmente. Né? Em alguns segmentos mais que outros, mas... É muito natural quando o franqueador desenvolve e investe em e-commerce, começa a fazer mídia digital, as lojas físicas começam a vender mais. Exato. Muitas vezes eu vou na loja física, já conheço, mas aí eu compro, faço uma compra lá e faço 2 outras compras no WhatsApp. Por exemplo, da mesma loja física, às vezes eu sei até o nome da vendedora daquela loja. Até o item que você viu, depois não, fiquei com vontade daquele que eu não fechei, deixa eu mandar. Então, essa jornada migra do físico para o digital. Exatamente. Muito. E é muito difícil alguém ter um produto tão único, tão exclusivo, tão sensacional, que condicione o canal que o cliente vai comprar. Sei lá, a minha caneca aqui, poxa, eu só vendo na minha loja física. Então, se eu quero comprar a caneca online e você não está vendendo, eu vou comprar de outro que venda caneca online. Legal. Então, é muito difícil. Bom. Então, não tem jeito. Hoje eu preciso estar presente na maior quantidade de pontos de contato possível com o cliente. Sim.
Eu queria te perguntar, você também tem uma experiência aí internacional, né, com franquias. O que você vê hoje aqui, pensando no mercado brasileiro, como barreiras, se existem barreiras para uma franquia entrar aqui, uma franquia internacional? Os dois lados são desafiadores, né? Mas eu acho que a gente tem barreiras grandes. Eu já vi muito player de franquia tentar vir para o Brasil, muito player de tecnologia tentar vir para o Brasil. E talvez nos dois cenários, um dos grandes desafios é entender o nosso cenário tributário. Entender que a gente tem o chamado custo Brasil, e aí isso a gente podia ficar horas falando e derivando do o que compõe o chamado custo Brasil, mas muitas vezes as empresas subestimam essa complexidade de trabalhar aqui. E subestimam a grande diferença cultural que a gente tem de regiões para regiões. A gente vê, às vezes, em franqueadoras brasileiras que, poxa, tem uma marca muito consolidada no estado, vai para outro, o hábito de compra é diferente, a jornada é diferente, as marcas dos players locais estão super estabelecidos. Então, eu acho que se fosse para resumir, eu acho que falha quem não entende bem o nosso mercado. Quem entende, pega o que ele tem de bom, adapta e cria uma versão híbrida aqui, são os que a gente vê tendo melhor sucesso. E quando a gente olha, franquia no Brasil, ela tem características diferentes de outros mercados mais maduros, sobretudo o americano, que é o maior mercado de franquias do mundo. Estados Unidos, Coreia, depois Brasil. A gente também é um grande player. A gente aqui também tem franquia como uma dinâmica de planejamento tributário. Sim. Então você tem muita indústria que faz uso da franquia para que aquela unidade seja mais competitiva, porque vai estar no simples, enquanto se eu tivesse uma rede própria, eu teria uma carga tributária muito maior, então eu consigo ser mais eficiente dentro da lei tributariamente fazendo uso da franquia. Sim. Enquanto no mercado americano é muito mais para ter um operador de olho no negócio todo dia. Então acho que essa é uma diferença importante também, os motivos pelos quais a gente franquia. E quando a gente olha escala, isso faz muita diferença também. Mercado americano, essa rede pequena aqui tem 500 unidades. Tem franqueado muito profissional, tem franqueado de operação de alimentação com capital aberto na bolsa, operando 600 lojas. Sim. Então, essa dinâmica, o cara chega aqui achando que faz uma regra de 3 da população lá, aqui vai ser... Então, não é bem assim. Legal, é bem assim. Muito bom. Uma aula aqui, Zanco. Bom, a gente está finalizando, então como uma última pergunta aqui, eu vou te contar que vide, não sei se você sabe, que vem do latim ver, observar, e aí eu queria, fazendo uma alusão a isso, o que você acha que as empresas, as franquias, elas não estão vendo e que seria importante que elas vissem para operar no mercado brasileiro? O que elas não estão vendo e elas precisam ver? Isso. Eu acho que muitas não estão definindo claro qual é a sua estratégia, sabe? Estratégia. A gente ouve tanta buzzword, tanta tema nos eventos, e elas são importantes, mas eu preciso dar um passo para trás e entender o que de fato eu gero valor para o meu cliente, né? E eu tenho olhado para 3 grandes caminhos aqui. Ou eu sou o cara da eficiência, do preço, né, da razão, e a gente num país pobre como a gente vive, tem muito espaço para quem vende mais barato. Só que vender mais barato no varejo é função de 2 coisas, de escala e de eficiência operacional. Tem que ser muito grande e tem que ser muito bom. Mas quem consegue achar e executar isso com maestria, vai muito bem. Ou eu tenho o outro oposto, que é o da diferenciação. Putz, eu tenho o melhor produto, mais intimidade com o cliente, melhor gestão do calendário promocional, cuido da minha marca muito bem, também tem espaço. Talvez num público um pouco menor, porque a gente é um país pobre, mas tem muito espaço. E tem quem opta ali na conveniência, né? Poxa, eu sou mais próximo, mais fácil de comprar, o mais dinâmico, mais rápido, ou um mais especializado naquela categoria também tem. O que eu vejo, às vezes, as empresas atiram um pouquinho para cada lado. Uma estratégia de posicionamento, eu tenho que ser premium, mas aí eu estou precisando de caixa, queimo e faço uma liquidação e deterioro meu posicionamento. Porque quando você tem isso muito claro, e aí vão derivar outras coisas, aí posicionamento, entender a jornada digital, forma de se comunicar, de se conectar com o seu cliente, mas tudo isso vai ser um pouco mais consistente. Estou muito nessa pauta de conselho, de estratégia, eu tenho olhado muito para isso e vejo muito
muita confusão ainda de entender qual que é o espaço que eu vou gerar relevância para o meu consumidor. Legal. Que é isso. Bom, Zanco, muito bom, muito bacana. Poderia Prazer. ficar aqui batendo esse papo mais tempo e aprender muito mais, mas super obrigada por você ter vindo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, LinkedIn. Até a próxima e super obrigada, super bacana. Até a próxima. Valeu, pessoal.